Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, e pedindo ao Senhor que continue nos abençoando com a palavra. Em seguida você vai abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 11. Nós vamos orar primeiro. Feche os seus olhos. Peço ao Espírito que trabalhe conosco com a palavra aqui nessa noite. Amado Espírito Santo de Deus, quando nós nos reencontramos com os irmãos, nós podemos celebrar o Teu grande amor, um amor que nos une, um amor que nos faz congregar, um amor que está acima das nossas diferenças e indiferenças, amor que batiza a alma, amor que nos faz mergulhar no Teu ser, amor que nos faz olhar unicamente para Jesus. E nós Te adoramos por esse milagre da graça operado em nós. Nós Te pedimos, amado Espírito Santo de Deus, que nos ensine a palavra, nos revele Cristo nessa palavra, para que à medida que nós a estudemos, ouçamos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Nós queremos seguir a Tua voz, como ovelhas seguem a voz do pastor. Nós queremos seguir a voz do Senhor. Então fale conosco a palavra, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas de Cristo nessa palavra. E é em nome dele que nós oramos. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, versículo 11. Mesmo assentados como vocês estão, vamos ler juntos. Sei que você pode ter alguma versão diferente, embora a maioria use a atualizada, mas não importa se você tem uma corrigida, se tem NVI, se tem na linguagem de hoje, mas vamos ler juntos. No fim dá tudo certo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Acharam aí? Vamos ler juntos? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 11. Vocês entenderam o que eu falei? Versículo 11. Para aí no 11. Aí vocês embalaram, né? Para aí no 11. Eu vou ler de novo, nessa versão que eu tenho aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, preste atenção nessa descrição que a palavra faz da nossa vida aqui. É o jeito que nós estamos aqui nesse mundo. A Bíblia olha para mim e para você, Deus olha para nós e diz o seguinte: vocês são peregrinos e estranhos nesse mundo. Peregrinos não tem lugar certo. Peregrino é andarilho, é sem terra, é sem teto, é sem tudo. São estranhos à cultura desse mundo. Somos um povo aculturado. Sabe o que significa isso? É um povo que recebeu uma outra cultura aqui, uma cultura do céu, um povo formado de um jeito diferente. É isso que ele está falando aqui. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de quê?
dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Escreve aí, ó, as guerras da nossa alma, ou as guerras contra a nossa alma. Esse versículo especificamente está falando de nós, está falando da igreja, está falando do crente, homem, mulher, jovens, moça, rapaz, adolescente, que namora, que não namora, que está casado, que não está casado, que está vivo aqui, está falando de nós. Primeiro, está descrevendo a nossa trajetória nesse mundo. Está dizendo que aqui é tão rápido que Deus olha para nós e diz o seguinte: não finque estar aqui, vocês são peregrinos. Estamos de passagens. E essa expressão, peregrinos, me dá uma ideia de que a nossa morada não é aqui, a nossa casa não é ali, o nosso endereço certo não é lá, onde o correio te acha. Está ruim dizer que somos peregrinos sem terra? A gente era pior. A coisa era pior. Olha no versículo 10 e vai dizer que nós nem sequer éramos povo, nem tínhamos identidade, éramos indigentes. Mas aí Cristo veio a nós e nos fez povo, nos deu uma identidade: vocês são meu povo, só que não são deste mundo, só que não são daqui. Vocês não estão aqui para fixar um projeto ou um plano eterno aqui nesse lugar. Isso é o que está dizendo nessa introdução desse versículo aqui. No entanto, esse versículo fala de guerra. Ele fala de conflito. Não está falando das guerras domésticas, daquela guerra que você tem em casa, marido e mulher, pais e filhos. Essa guerra que você tem em casa, a gente vai lá, a gente ora, a gente senta no sofá, a gente conversa na palavra e a guerra se dissolve, amém? Também esse texto não está falando de guerra entre irmãos, picuinhas fomentadas e criadas, apimentadas por uma carne muito, muito, muito atraente pelas brigas e discussões. Não está falando de guerra entre irmãos. Guerra entre irmãos é questão de imaturidade. Não é isso que está falando. Também não está falando de guerra espiritual. Paulo diz que nós temos guerra espiritual. Como igreja, a nossa guerra é contra principados e potestades. Então a gente está em guerra. Mas não é dessa guerra que esse versículo está falando. Pedro sabia que aqueles irmãos a quem essa carta era endereçada, eram irmãos que andavam de uma cidade para outra, porque eles não tinham tempo para se apegar a nada. Não tinham tempo para fazer concursos, para aposentar-se no emprego. A vocação deles como cristãos diziam assim: vocês perderam tudo para esse mundo, a única vocação de vocês é celestial. Eram gente perseguida, era gente maltratada, era gente que morria, tinha muitas viúvas, tinha muitos órfãos, porque eles viram seus pais sendo degolados por uma espada, talvez articulada pelo poderoso inimigo das nossas almas, mas eram crentes firmes. Mas essa guerra que esse texto está contando para nós, ela se trava com todo mundo, ela é dentro de nós, é na alma. Pedro está dizendo o seguinte: homens e mulheres, jovens e adultos, trazem dentro do seu coração há uma guerra terrível chamada desejos da carne, e elas guerreiam, e essas guerras guerreiam contra a nossa alma. Preste atenção aqui, ó. Nem tudo é corpo no nosso ser. Nós somos alma.
Muitos dão toda a atenção possível no corpo, esquece da alma, esquece do interior, esquece do que é imaterial na sua vida. Dê uma olhadinha como é que a gente gasta dinheiro. Como é que nós fazemos os nossos trabalhos diários? Há um culto ao corpo nessa sociedade pós-moderna. Há muitas mocinhas que perdem a alegria de viver por causa da fixação no corpo. Há um padrão de beleza construído aí que está neurotizando quase que a metade da população mundial. E muita gente se priva da comida, se priva de tudo, porque endeusou o corpo. Há um endeusamento pelo físico. Se vestem pensando na forma do corpo. E esse culto ao corpo tem convocado muitas multidões de pessoas de todas as idades para se curvar diante dele. Pedro está olhando para crentes prisioneiros desse padrão de pensamento. Guerras contra a alma, guerras carnais contra a nossa alma. A carne é o nosso mundo pessoal e emocional, além do físico. E é interessante como essa carne tem desejos. Escuta um pouquinho os desejos que mais latejam na sua mente. Você não precisa nem falar, apenas escuta. Sonde um pouquinho esses desejos. O Espírito de Deus está nos ensinando aqui, amados, que esses desejos fazem a gente gostar, ter uma predileção. Uma certa maneira de investir tudo que a gente tem naquilo que ele chama de prazeres ou desejos carnais. É essa carne que faz a gente gostar tanto de dinheiro, que faz a gente gostar tanto de sexo, que faz a gente gostar tanto de diversão, que faz a gente gostar tanto de realizações prazerosas. É essa carne que nos convida para beber, que nos convida para drogas, que nos convida a descobrir qualquer hobby que nos tire do sofrimento, que nos tire da dor, que nos tire de qualquer tortura emocional. É esse tal de desejo carnal que provoca ciúmes nos relacionamentos, que provoca ira nos irmãos, que faz latejar discórdia entre nós e que faz com que as pessoas criem um hobby de gostar do outro para arrancar dele o que te dá prazer. É por isso que palavras como ficar, transar, namorar para curtir o outro é vocabulário tão comum na vida, inclusive de crentes. Por isso que esse versículo aqui não está falando para mundanos, não está falando para gente que não tem nenhum conhecimento da verdade, está falando para nós sim, para mim e para você aqui. Ele está dizendo o seguinte: vocês são peregrinos, não armem tendas aqui, não fixem morada aqui, tá? São peregrinos e são estranhos aqui a esse mundo. Então, eu insisto que vocês se abstenham desses desejos carnais que guerreiam contra a alma. Penso que vou ficar uns 2 ou 3 domingos nesse versículo aqui, tá? Vamos devagar nele. Primeira coisa que você vai descobrir aqui: quais são as características desses desejos carnais? Primeira característica: os desejos carnais escravizam as pessoas. Escreve isso aí no seu papel de anotação, tá?
Eles fazem guerra contra a nossa alma, porque eles escravizam a nossa mente, escravizam os nossos sentimentos, nos escravizam emocionalmente, nos escravizam totalmente nesse âmbito do desejo. Esses desejos são uma expressão de uma vontade tão intensa, tão forte, tão aguda, que a gente não vê saída quando ele se estabelece dentro da gente. Foi esse desejo que fisgou o olhar de Davi numa certa tarde, ao ponto de levar uma mulher casada para a cama e trazer desgraça para a sua família toda. Foi esse desejo carnal que fez um certo profeta chamado Balaão vender um ministério de profeta que Deus lhe havia dado, porque a soma de dinheiro era grande para a vida dele. Então, esses desejos da carne, eles são traidores e faz a gente fazer promessas vazias. Escute o que alguém está dizendo aí. Ele fala o seguinte: é só hoje, eu prometo que vou parar. Amanhã eu vou parar, juro que vou parar. É uma promessa vazia, porque ele vai perceber que amanhã não parou, depois da manhã não parou, no mês seguinte não parou, continua tudo. Por quê? Os desejos da carne fazem o quê? Escravizam as pessoas. Segundo, anote aí, os desejos da carne trazem frieza moral. Anote aí, os desejos da carne trazem frieza moral. Quando ela se estabelece ao ponto de eu tentar satisfazê-lo, você não vai mais se importar com as pessoas, você não vai se importar com o sentimento das pessoas, você não vai se importar com a valorização do outro, porque o seu foco é você. Olhe para aquela família cujo pai é alcoólatra, para você descobrir como a escravização moral daquela pessoa o insensibiliza em relação aos outros. Ele não importa se a esposa chora, se os filhos estão magoados, se ele gasta todo o dinheiro, mas o que está dentro dele é uma insensibilidade, uma frieza moral, de tal forma que o único caminho que ele conhece é o caminho do boteco. E não estou falando só dessas questões, estou falando de quem fez do desejo a sua ambição pessoal. Há uma cultura no nosso meio, nesse mundo nosso, que diz o seguinte: prazer a todo custo. Quando eu falo de prazer, gente, eu creio de todo o meu coração que o cristão pode ter prazer em Deus. Se há uma coisa que eu creio nessa vida, para jovens e para adultos, é que a gente pode se realizar totalmente, completamente, plenamente no nosso relacionamento com Deus. Deus não é anti-prazer, Deus não é anti-vida, Deus não é anti-alegria. Dê uma olhadinha nos Salmos, e você vai ver que aquele pessoal que construía relacionamento com Deus, eles tinham uma satisfação invejável para qualquer outra pessoa fora do lugar. Eles descrevem o relacionamento com Deus como o máximo do prazer, tanto no emocional quanto espiritual, porque parece que em Deus toda a fonte da vida é suprida, é abastecida. Olha o que Jesus falava em relação ao nosso relacionamento com Ele. Ele falava assim: a minha palavra para vocês, que eu deixo com vocês, é para que a minha alegria esteja em vocês, a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja incompleta. Mas tem gente que corre atrás de tanta coisa para apimentar a sua vida. Uma vez eu conversava com alguém e disse:
pastor, eu preciso de alguma coisa para apimentar minha vida. Está sem sal, está sem tempero. E que pimenta é essa, criatura, que você quer tanto assim? Mas essa ideia de crente insatisfeito, coração parece que está vazio, a boca está seca, e há dentro deles uma crise de tal forma que precisa do prazer a todo custo. E esse prazer vem fazendo guerra contra a nossa alma. Vamos entrar nisso depois. Portanto, esse prazer que eu estou falando aqui, ele traz essa frieza moral, essa insensibilidade, deixa a gente não se importar com mais ninguém, a não ser com o que acontece dentro de nós. As pessoas perdem a noção do real. Terceira marca desse desejo carnal que eu construí, diz assim: os desejos carnais nos deixam inquietos. Escreve isso aí. Os desejos carnais nos deixam inquietos. E essa inquietação, gente, ela surge, ela explode dentro de nós com uma dose elevada de infelicidade. Pessoas infelizes, parece que não combina, crente infeliz. É uma linguagem que não dá para conciliar. Crente infeliz, crente em guerra, em conflito consigo mesmo, não é? Mas essa guerra estoura dentro da gente, e Pedro está vendo isso acontecer, e o Espírito está nos alertando em relação a isso. É essa questão da insatisfação na vida. E aí tem uma questão que traz uma fisgada no coração da gente. O nosso coração segue o que amamos. Repita comigo essa frase. O nosso coração segue o que nós amamos. E os nossos olhos seguem o que nos agrada. O coração da gente é fácil de ser fisgado. Basta colocar dentro dele uma dose boa de prazer e nós somos fisgados nisso. Por isso que o que a obra de Deus faz na nossa vida, o que a cruz faz radicalmente, é mudar a fonte. É mudar a fonte para as coisas funcionarem bem na nossa vida. No entanto, quando esses desejos da alma fazem guerra na nossa vida, no nosso coração, ele planta dentro de nós essa expressão: eu tenho o direito de ser feliz. Você já viu alguém dizer isso? Mas eu tenho o direito de ser feliz. Veja uma briga de um pai com um filho. Quando o filho criou a sua versão de prazer e de liberdade. Qual é a pregação que o filho vai fazer para o pai? Pai, eu tenho o direito de viver, eu tenho o direito de ser feliz. Porque ele entendeu que toda a atitude do pai é uma manobra para tirá-lo da felicidade. Ele mal sabe que há uma guerra dentro dele, que ele ainda não entendeu como é que ela acontece. Mas vamos a uma outra característica, anote aí. É a quarta, né? Quarta característica. Os desejos da carne mexem com os nossos sentidos. Escreva isso aí, tá? Os desejos da carne mexem com os nossos sentidos. E porque eles mexem com os nossos sentidos, com os nossos sentimentos e sensações, eles nos prendem em nós mesmos. Essa é a grande luta que a gente trava. Estamos centrados em nós mesmos. Por isso que duas pessoas que têm, às vezes, pensamentos e ideias diferentes, não conseguem se conviver.
O casal chega e diz: nós vamos separar porque nós somos muito diferentes. Mas tem que ser diferente um homem e uma mulher. Tem que pensar diferente. Não se casa iguais, casa-se diferente. A maturidade diz: os diferentes se harmonizam para viver bem. Entende? No entanto, quando nós olhamos para o que a palavra de Deus vai nos ensinar a lidar com essas guerras que são construídas contra a nossa alma, é porque a minha carne tem valores, e tem desejos, tem ambições, tem paixões, tem buscas, e que não se harmonizam com o que Deus quer para mim, com o que Deus deseja para a minha vida, com a forma que Deus construiu o meu corpo, minha sexualidade, meus sonhos e a minha vontade. Quando a Bíblia diz que nós somos estrangeiros, está dizendo que nós somos estranhos a esse mundo. A gente está numa cultura que não é nossa. A gente está vivendo numa mentalidade lá de fora que não é a mentalidade do Espírito de Deus para a nossa vida. Então somos estrangeiros, estranhos aqui a esse mundo. Portanto, amados, os desejos da carne mexem com nossos sentidos. O pecado precisa do meu corpo. Ele, de alguma forma, opera através dos membros do meu corpo. E a palavra de Deus nos orienta em Romanos 8. Preste atenção a quem você está oferecendo o seu corpo. Menina, você está oferecendo o seu corpo para um menino? Você está oferecendo o seu corpo para uma pessoa que vai explorá-lo? Você está oferecendo o seu corpo para curtir as sensações físicas? Você será escrava ou escravo desse desejo. Entende isso? O que a gente está aprendendo aqui é que há uma guerra que está acontecendo conosco. E nesse exato momento essa guerra se trava na nossa vida. Os meus sentidos físicos reclamam demais para serem satisfeitos, para serem realizados. Aí eu não posso dar férias para a minha mente, ela tem que se ocupar diuturnamente com a palavra de Deus. Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Meninos, vocês estão de férias, não estão? Não deem férias para Jesus. Não tirem férias de Jesus. Dedique pelo menos 15 minutos por dia para você estudar a palavra, para você orar. Entre no Face apenas para postar um texto bíblico que falou o seu coração. Não precisa todo mundo saber das suas declarações de amor, não. Que você tem pela avó, pelo avô, pelo tio, pela tia, pela sogra, pelo sogro, pelo pai, pela mãe, pelo genro, pela nora. Tá? Mas diz o seguinte: eu amo Jesus, sou radical. A palavra falou assim comigo hoje. Deixa o mundo saber que a palavra está revolucionando a sua vida. Você vai ver como faz a diferença. Amém? Por que eu estou dizendo isso, gente? Eu estou dizendo que quando nós temos uma paixão, quando nós temos um desejo forte, a grande luta no coração da gente é alimentar esse desejo a todo custo. Tenha muito cuidado com gente apaixonada, tá? Liberte-se da paixão, a paixão te escraviza. Paixão é doença. Pessoas apaixonadas perdem o senso da realidade. Amor é cristalino, amor é genuíno, mas paixão obscurece. Dizem que amor é cego, é mentira, paixão é que é cega. Não vê nada, perde a noção de tudo. Os desejos da carne estão relacionados com essa paixão doentia pela vida e pelos supostos valores que satisfazem as minhas escalas de satisfação. Então a Bíblia diz: abstenham desses desejos carnais. Aí você me pergunta assim: pastor, como muda essa guerra dentro de mim? Eu sou esse cara, eu sou essa pessoa.
Essa é a minha luta. Como é que muda essa guerra dentro de mim? Preste atenção, querido. Primeiro, você tem que entender Gálatas 5:24. Olhe lá. Vamos ler Bíblia. A gente combate isso com Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 24. É muito fácil de entender isso aqui. Aqui nós olhamos para Jesus. Aqui nós reencontramos a cruz, instrumento de Deus para a nossa libertação. Como mudar essa guerra dentro de nós? Como ficaremos libertos desse conflito íntimo estabelecido dentro da gente? A palavra diz assim, para vocês: saibam disso, aqueles que são de Cristo, o que fizeram? Aleluia! Olha que coisa tremenda, queridos. Aqueles que são de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Sua vida é de Cristo, pertence a Cristo, está em Cristo, não pertence a você mesmo. Então, diz aqui a palavra, isso aqui é muito forte, queridos. Os que pertencem a Cristo Jesus. Frise essa expressão aí, grife isso aí na sua Bíblia. Você pertence a Jesus Cristo. Nós temos, todos nós temos uma necessidade de pertencer. Por isso que a minha esposa diz: olha, o meu bem, meu bem, a minha mulher, o meu marido, a minha esposa, o meu pai. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Tem gente que chega ao cúmulo da vida. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Ela é minha vida, ela é minha respiração, ela é o meu odor, ela é meu tudo. Você já viu essa expressão horrorizante por aí afora? Então preste atenção, isso é doença, gente. Isso é doença. Pertencer é uma coisa, a doença de pertencer é outra coisa. Quando a Bíblia diz, nós que somos de Jesus, que nós pertencemos a Jesus, Jesus é a pessoa que nos deixa mais lúcida e mais livre para servi-lo. Tem gente que diz que ama, mas ele é possessivo, ele é manipulador, ele é controlador, ele não deixa mais ninguém respirar ao seu lado. Isso não é amor não, gente, isso é escravidão. Isso é viver intoxicado ao lado de alguém que você gosta. Mas quando a Bíblia diz, aqueles que pertencem a Cristo, eles têm uma noção de vida, de perdão, de paz, de libertação e de uma graça sobrenatural que trouxe descanso para o seu coração e confiança plena nessa pessoa. Aqueles que pertencem a Cristo, olha o que aconteceu com eles aqui. Fizeram o quê? Crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esses desejos que fazem guerra contra a nossa alma, só tem um tratamento para eles: tem que ser crucificado, gente. É aí que entra a obra de Jesus. Jesus não é apenas Salvador para impedir a gente de ir para o inferno. Não é só isso não. Muito mais do que isso. Jesus é Salvador o suficiente para nos livrar de nós mesmos, desse desejo tão terrível que me escravizou totalmente. Aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com os seus desejos. E como é difícil lutar com isso. Isso aqui é uma questão de fé. Você olha para a palavra, deixa essa palavra entrar na sua mente, todos os momentos, todos os segundos da sua vida, e torne isso um valor absoluto para você, tá bom? Segundo aos Coríntios 5:14, a palavra dita aqui traz uma direção tão simples, tão poderosa, tão firme,
que você não se torna mais prisioneiro de coisa alguma. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, o Espírito Santo está trazendo isso para a nossa memória, para a nossa mente, para o nosso coração, e ele está dizendo assim, segundo aos Coríntios, capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange. Tudo começa com esse valor revelado. Não há relacionamento com Deus sem que tenha entendimento de que Deus é amor. É o amor de Deus que nos dá essa carga poderosa de libertação em nós. Quem ama é livre, gente. O amor de Deus em nós é o único expediente que nos deixou livre para servir ao Senhor. O amor de Deus nos constrange. Que jeito? Qual é o fundamento disso aqui? Com essa verdade, um morreu, logo todos morreram. Olha que expressão tremenda, né? Um morreu, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Que mudança de foco. Que mudança de foco. Eu sei que muitos jovens e adultos, homens e mulheres, têm luta intensa, terrível dentro de si mesmo. Lutas que parece que os dominam, luta que nos dominam. E se a gente não atentar para essa guerra que se trava dentro de nós e as condições que a palavra nos dá para sermos vencedores, somos escravos desses desejos e do pecado. Por isso há muitos crentes derrotados na sua fé, há muitos crentes fracassados na vida espiritual, sem prazer no relacionamento com Deus, sem oração na sua vida, sem apetite pela palavra. Porque esses desejos carnais, gente, é igual aquela doença que mata o apetite pelo que é bom. E elas são uma guerra intensa dentro de nós. Então, aqueles que morreram, morreram para não viverem mais para si mesmos, mas para viver para quem, gente? Para viver para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nossa vida é Jesus. A nossa paixão é Jesus, o nosso foco é Jesus, o nosso propósito é Jesus, o nosso alvo é Jesus. Você acredita nisso? Então pegue todos os valores da sua vida e se submetam a Jesus. E você vai perceber que Jesus nunca sabota a sua vida, mas Ele tem a forma linda de trabalhar o nosso coração e colocar dentro de nós os seus planos. Sirva a Jesus. Este é o nosso caminho, essa é a nossa forma de caminhar livre. Portanto, esta é a maneira que nós temos de vencê-las. Você, no seu nível de pensamentos, de ideias e de valores, sabem que muitas vezes o que faz ou o que nós fazemos contraria o que a gente crê. Aí a gente não pensa, a gente só quer fazer. Jesus não é para alegrar nossas festinhas, sabia disso? Não é para alegrar as festinhas que nós damos para os amigos. Jesus não é para apimentar a nossa vida. E nem é uma música para trazer balada para o coração da gente. Não é isso que é Jesus, amados. Não é isso que a palavra revela para nós, o nosso caminhar em Jesus. É muito mais do que isso. Quando você olha para Jesus com a sua ótica da fé, você descobre o seguinte: a minha vida era pior, porque eu não tinha saída mesmo. Mas Jesus não era saída para quem estava encurralado nos problemas.
eu estava na pior e Jesus me arrancou da solidão. Não é isso não. Jesus substituiu a nossa vida e tornou a vida significativa dele dentro de nós. Isso é a vida de Jesus em nós. Você vai namorar? Pensa assim: Senhor, não me dê namorado, me dê um marido, tá, meninas? Namoro, relacionamentos, na construção da cabecinha de jovens e adultos. Como essa é uma fonte natural para curtir os desejos que latejam dentro do meu coração. Mas eu curto isso, estou com vontade, e daí? Uma vez, certo rapaz, acho que ele chega para Jesus com muitas ideias boas. Todo mundo tem ideias boas. Em matéria de explicar o que nós queremos, a gente é mestre em desculpas. Não é verdade? Preste atenção. Em matéria de explicar o que nós queremos, o que nós temos vontade, nós somos PhD em desculpas. Aí um cara chega para Jesus, talvez passando lá pela uma cidade. Olha a pergunta do sujeito: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Convenhamos, jovem não faz essas perguntas, faz? Você sabe qual é a pergunta dos jovens? Depois eu falo para vocês. Agora não. Mas esse cara fez. A Bíblia diz que ele era jovem, era rico, o cara era bom de grana. Mas aí tinha um problema dentro do coração dele. Nada melhor para a gente ganhar alguma coisa querendo impressionar. Tem gente que gosta de gerar uma boa impressão. Bom mestre, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Pergunta boa para a pessoa errada, porque Jesus conhecia o interesse do coração daquele sujeito. E Jesus responde assim: bom? Quem te ensinou o conceito de bondade? Onde você aprendeu isso, filho? Bom só existe um, é Deus. Não só é bom, mas Ele é santo. Você conhece os mandamentos? Outro problema: quais? Não matarás, não furtarás, não adulterarás. E conheço, desde o meu tempo de escola bíblica dominical. Às vezes, a gente engana muito com as nossas autotapiação. Você sabe o que é autotapiação? Achamos que agradamos a Deus pelas supostas coisas boas que nós fazemos. No conceito daquele rapaz, se fosse um pai ouvindo a confissão dele e com o carrão dele na porta, diz: esse é o genro que eu sonhava. Né? Mas Jesus olhou para ele e falou o quê? Está faltando alguma coisa na sua vida? Volta para casa, põe tudo que você tem a leilão, vende tudo que você tem e distribui isso com as pessoas e vem e segue-me. Onde é que Jesus atingiu naquele rapaz? Um nível que ninguém conseguia ver. Ninguém consegue ver o coração dos outros, gente. Mas Jesus consegue. Aí Jesus olhou para o coração daquele homem. Como os desejos carnais era o único valor, a única expressão que guiava a sua mente e o seu coração. E a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora. Afinal de contas, ele curtia a vida de montão. E Jesus era um desmancha prazer para ele.
Essa lição me ensina algumas coisas. Primeiro, a gente acredita em mentiras. E como é fácil acreditar em mentiras? Mentiras são aquelas que nós mesmos construímos para a nossa vida. Só isso eu tiro de letra. Eu falo algumas coisas boas e me arrumo aqui dentro da minha consciência. Ei, Jesus conhece as nossas razões mais discretas e indiscretas, e que termos outros você queira arrumar para a sua vida. Mas Ele nos convoca para abrir a alma, abrir o coração. Diz o seguinte: está faltando alguma coisa ainda na sua vida, filho. Seu carrão não é tudo, seu dinheiro não é tudo, seu salário não é tudo, seu corpo sarado não é tudo, a sua forma de carregar meninas não é tudo, está faltando alguma coisa na sua vida. Você quer mesmo o reino dos céus para a sua vida? Então preste atenção nisso aqui. É só você e Deus. Só você e Deus. Isso é ser discípulo. Me segue, carregando nada no bolso, nada nas mãos, nada no seu coração, a não ser o único alvo: servir aquele que te chama agora. Você topa? Está dentro dessa ou está fora? Estou fora, Jesus. Depois a gente conversa. Te mando um recado pelo Face. Ele nunca mais voltou, nunca mais se ouviu a história daquele rapaz. Domingo que vem eu falo a segunda parte desse estudo. Desejos que fazem guerra contra a nossa alma. Deus nos construiu alma, espírito. E a grande obra de Cristo na nossa vida não é apenas consertar desejos errados, mudar cabecinhas que só pensam naquilo, ou levar pessoas a botar alguns valores junto com os valores errados da sua vida. Não é essa a obra de Jesus Cristo, não é essa a obra da cruz. A obra é muito mais profunda, é um refazer, é um renascer, é um construir a partir do zero. Deus tem planos para trazer vitória para a vida do seu povo. Abstenham desses desejos carnais que fazem guerra com a sua alma, porque as guerras nessa alma nos tornam oprimidos, completamente sem aquela alegria ou aquela capacidade de ser tudo do Senhor. E aí a gente se torna cristão pela metade, meio convertidos, meio salvos, se existisse essa expressão. E a gente vai levando as coisas por aí. E eu quero parar agora com vocês. Quero pedir que você abra seu coração para o Senhor e faça duas perguntas para o Espírito Santo de Deus. Por que a minha vida não frutifica? Pergunta isso para o Espírito de Deus agora. Por que a minha vida não frutifica? Segunda pergunta: por que eu não consigo vencer esses desejos do meu coração, esses desejos do meu corpo, esses desejos que estão continuamente na minha mente o tempo todo, igual um vício, que eu não consigo me livrar deles? Eu faço, pelejo, luto daqui e dali, ele dá uma trégua, depois vem com toda a força. O Espírito Santo vai te mostrar o seguinte: olhe para Cristo crucificado. Aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a carne com seus desejos. Aleluia. Olhe para a palavra e diz o seguinte: Ele crucificou o seu velho homem, que é esses desejos carnais, para você não servir mais ao pecado como escravo. Olhe para a palavra, olha o que a palavra de Deus diz. Agora decida a quem você vai oferecer seu corpo. Seu corpo. A quem você vai oferecer? Aos objetos do prazer, que é puramente visceral, físico, voltado só para você? Ou você vai dizer:
A minha vida pertence àquele que me comprou, meu corpo é templo do Espírito Santo, daquele que me comprou para ser dele, e eu vou servi-lo integralmente. A quem você vai servir? Aquele a quem você se oferecer vai dominar a sua vida. Então você tem uma escolha para fazer nessa noite. Você vai escolher oferecer a sua vida a Jesus ou ao seu próprio prazer. E eu quero dizer para você, meu amado, Deus tem coisa melhor para nós. Deus tem vida abundante para nós. Deus tem vitória para a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa vitória. Ele sabe como as coisas se processam dentro de você, da sua luta muito maior do que você consegue imaginar. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a nossa total libertação. E o Espírito Santo de Deus nos conduz assim, de vitória em vitória. Ele olha para a nossa vida e diz: filho, eu já providenciei saída para a sua vida. Entregue-se tudo a mim e deixa cuidar-me de você. Então, ore ao Senhor agora, para que Ele realize na sua vida essa obra. Deixa o Espírito Santo de Deus derramar as torneiras do céu, a torrente da vida abundante no seu coração. Eu sei que a sua queixa é essa, mas eu quero ser feliz, eu quero ter esse prazer na minha vida. Aí eu uso uma expressão de Baxter: seu prazer completo, total é Deus, e não existe outro prazer maior do que esse. Viva nele, para a glória dele, e você verá o resultado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Toda a igreja, vamos colocar-nos de pé. Vamos aqui clamar ao Senhor por nós. Pais, ore pelos seus filhos, tá? Seus filhos têm lutas sexuais, têm lutas com autoestima, têm lutas com o corpo, têm lutas com valores que acreditaram ser valores tão fundamentais, aí traz choque na convivência. Ore pelos seus filhos agora, pais. Filhos, orem pela sua vida. Encare diante de Deus essa situação, em nome de Jesus. Não fuja disso não. Encare diante de Deus as lutas que você tem com pornografia, com seus desejos sexuais, com as suas ambições naturais. Entenda diante de Deus que você tem uma guerra aí. A palavra de Deus garantiu isso para nós. Abstenham de todas as guerras, de todos os desejos carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Irmão, encare o fato de que você luta com a sua ira, com a sua raiva, com a vontade de controlar as coisas, de dominar as coisas do seu jeito. Então coloque isso diante do Senhor agora. Entenda que a carne só tem um remédio para ela: cruz de Cristo, crucificação. E foi isso que Jesus Cristo fez. Encare isso de frente e tome posse da libertação em Cristo Jesus. E deixe o Espírito operar essa obra poderosa na sua vida, para a glória do Senhor. Vamos orar. O Senhor está fazendo a obra. Eu sei que Ele está falando com você aqui nessa noite. Quero que a igreja ore. Feche os seus olhos, ore. Eu quero orar especificamente por você, meu amado, que pessoalmente trava muita luta na sua vida espiritual, na sua vida física, no âmbito da sua vida emocional. Então está se tornando escravo nessa luta dos seus desejos, do seu pecado, e entrou um novo ano e ela continua do mesmo jeito. Então nessa noite, encare isso de frente, olhe para Jesus, para a cruz de Cristo, e creia na verdade que já foi escrita por Jesus, escrita pela palavra. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com seus desejos, e você não vai mais servi-la como um escravo dela. Vamos orar em nome de Jesus. Se você aqui nessa noite precisa de ajuda espiritual, precisa de oração da igreja, precisa de uma ação do Senhor na sua vida, você quer se entregar ao Senhor para Ele fazer a obra dEle na sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, num ato de fé e de coragem, dizer: ore por mim, eu quero ser só de Jesus, eu quero vencer essa luta que eu tenho na minha vida agora. Então você vem. Se você tem, eu sei que você conhece a sua vida e sabe o que se tem passado com você, na sua mente, aí no seu coração. E se você quer, nessa noite, que essa igreja ore por você,
que esse pastor ore por você, que esses irmãos orem pela sua vida, te ajudem em oração. Agora vem aqui em nome de Jesus, e a gente vai clamar, a gente vai orar, a gente vai lutar com você em nome de Jesus, tá? Pode vir, pode ser adolescente, jovem, que luta com sexo na internet, luta com rebeldia dentro da sua casa, os desejos do seu coração são tão violentos contra a palavra do Senhor. Então pode vir aqui na frente, não precisa ter medo não, precisa ter vergonha não. Todos nós temos essas guerras, a Bíblia diz que nós estamos em guerra, nós estamos em lutas, e a gente precisa enfrentá-las com poder, confiança, com fé na palavra, na obra de Jesus na nossa vida, tá? Você está entregando a sua vida para Jesus? Pode vir aqui então, tá? Então vamos orar. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir, não tem problema não, tá? Deixa Jesus cuidar da sua vida, do que você não pode, do que você não dá conta. Só o poder da cruz pode mudar o que você não muda. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, dizendo, olha, minha vida é de Jesus aqui, eu entrego, eu me rendo a Ele, como está fazendo aqui essa senhora, pode vir aqui em nome de Jesus, tá? A gente vai orar. Deus quer fazer uma obra na sua vida, filho, filha, o Espírito de Deus quer agir na sua vida. Abra seu coração e diga assim, Jesus, trabalhe comigo nessa noite, mexe com a minha cabeça, muda as coisas dentro da minha vida, eu não sei mudar, eu não quero arrastar 2014 como eu fiz 2013, lutando, tapeando, escondendo, fingindo, mas nessa noite eu quero tomar posse da libertação para a minha vida, para a minha fé, em nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá, igreja, e vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos clamar. Ore com a pessoa que está pertinho de você, peça ao Senhor que trabalhe poderosamente essa vida aí, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, crendo nessa palavra, tomando posse dessa palavra, dessa promessa do Senhor que nos liberta. E aqui tem vidas, uns querem libertação para a sua vida, querem operação da tua graça no seu viver. Então eu oro para que o Senhor realize essa obra. Abençoa essa senhora, Pai, que está entregando a sua vida para Jesus aqui nessa noite. Põe a tua graça salvadora na vida dela, opere poderosamente, opere nesses outros seus servos que lutam na sua vida, com problemas além da sua capacidade, seja tentação, seja problemas no seu temperamento, seja problema na sua questão emocional ou espiritual, que os deixam derrotados e fracassados e precisam de vitória. Então em nome de Jesus nós ministramos libertação agora nessa noite, que toda e qualquer seta maligna, todo e qualquer laço do diabo seja quebrado agora, e a libertação do Senhor, a libertação que o teu Espírito produz, seja um milagre, uma realidade poderosa e transformadora aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Deus abençoe, tá? Deus abençoe você, irmã, em nome de Jesus.